contemplada. Queria te dizer que o seu trabalho é muito bonito, que você publique, porque, né, aquelas experiências que você realiza em sala de aula, elas podem tranquilamente se transformar em propostas metodológicas para o ensino de filosofia. Não sei se é essa a sua intenção, mas acho que vale a pena pensar nisso. Tá? Então, parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês e agradeço aos presentes também que me ouviram, enfim. Maravilha. Vou ficar aqui ouvindo os próximos também. Perfeito, professor, obrigada. Então, agora a gente passa com um pouco de atraso, só um pouquinho, a palavra à professora Poliana Coelho dos Santos, que é do IFE Sertão Pernambucano, falando aí sobre as contribuições de Michel Foucault para novas práticas de ensino. Pode começar, professora. Eu acho que travou. Também acho que sim. Poliana, ela está congelada aqui. Acho que voltou. Congelou novamente. Oi, Poliana. Nossa, a internet dela tá bem ruim. Será que talvez fosse interessante nós chamarmos o próximo e substituir, né? Uhum. Oi. Poliana, tá muito ruim. Vai falando aí para a gente ver. Se você quiser, a nossa sugestão, e se o próximo, deixe-me ver, é a professora Iranildes, aqui da UFRB. Se estiver de acordo, a gente pode inverter a ordem, porque ela realmente está congelada, né? É. Nildes, meu bem, seria um problema se a gente invertesse a ordem? Poliana, então tenta ver se você consegue resolver seu problema de conexão, tá? Para a gente ganhar tempo, a gente passa a palavra, então, à professora Iranildes Oliveira Delfino, aqui da UFRB, falando sobre a obrigação moral no ambiente escolar, uma abordagem bergsoniana. Olá, Professora. gente. Vocês me escutam? Sim, sim. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de ressaltar aqui a minha alegria de estar fazendo parte desse momento. Como a professora Ana Carolina já apresentou, faço parte do núcleo do Profilo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, do Centro de Formação de Professores. Sou daqui da cidade de Amargosa, no interior da Bahia, né, no Vale do Jequitinhonha. E é uma alegria muito grande fazer parte desse momento. Vou iniciar, não vou projetar, né, vou fazer uma leitura. Eu preparei um texto para que eu pudesse estar falando, creio que eu não ocuparei os 20 minutos, mas no momento a gente vai estar dialogando, vai, creio eu, sobrar um tempo, né, para possíveis perguntas e colocações. Bom, essa minha pesquisa, ela ainda está inicial, né, ela é embrionária, e eu ainda estou iniciando os meus estudos, né, entrei agora, estou iniciando o segundo semestre, e ainda assim, né, tem algumas inquietações que ao longo do processo, creio que a gente vai estar amadurecendo. O filósofo escolhido para esse momento, eu escolhi Henri Bergson, um filósofo francês, né, já vinha estudando com ele na minha graduação, e foi um filósofo que eu escolhi para trabalhar no mestrado. Baseado nas minhas inquietações dentro da sala de aula, da escola, né, do espaço do ambiente escolar, eu trago o Bergson para dialogar comigo, né, convido para ele dialogar comigo, e é importante já de início deixar claro que Bergson ele não tem nenhum escrito, não tem escritos, né, assim, relacionados à área de educação, à área pedagógica, e aí eu convidei, eu acho que gentilmente ele aceitou esse convite para estar discutindo, dialogando comigo também, e estar aprendendo com ele, né, dentro das minhas inquietações do espaço escolar. Então, vou falar um pouquinho da minha proposta e de como realmente o meu projeto ele está organizado, né, para que a gente possa ter uma noção mais geral dessa proposta. O filósofo francês, Henri Bergson,
desenvolve na sua obra as duas fontes da moral e da religião. É o livro que eu vou utilizar, né, nessa pesquisa, é o último livro de Bergson, As Duas Fontes da Moral e da Religião, um livro de 1932, os conceitos de obrigação moral, moral fechada e moral aberta. Em uma perspectiva, o sentimento de obrigação é uma ferramenta importante para a manutenção de um determinado estado de coisas, estado esse que privilegia a conservação dos interesses coletivos dos grupos sociais. Neste contexto, uma moral fechada, moral da obrigação, que não admite comportamentos desviantes, se opõe às vontades individuais de cada membro do grupo. Por outro lado, uma possibilidade de abertura moral fica assim interrompida e abafada em vista da coletividade. Então, aqui eu trago os dois conceitos que Bergson traz nessa obra principais, né, que é a moral fechada e a moral aberta, né, uma sendo a moral da obrigação e a outra mais uma moral humana, né, relacionada ao indivíduo. E aí, partindo disso, que eu vou traçar o meu caminho para pesquisar esse ambiente escolar, né, tendo essas duas morais como o ponto central. Em linhas gerais, a partir desta reflexão, nossa pesquisa de mestrado formula a seguinte indagação: de que maneira podemos pensar a instituição escolar como um ambiente perpetuador desse fechamento moral e, a partir desta constatação, pensar também a possibilidade de transformação deste ambiente, por vezes opressor, em lugar propício para o cultivo de uma moral aberta, de uma abertura moral, segundo a tendência bergsoniana. Então, essa é a minha questão central, né? A escola, por ser esse local, né, tido como de produção de conhecimento, e que a gente tanto fala também de emancipação dos indivíduos e tudo mais, ela ainda se encontra dentro de uma moral fechada. Então, como pensar essa escola, né, em uma possibilidade de abertura, seguindo a tendência bergsoniana, seguindo aquilo que Bergson ele está nos propondo? O autor parte de duas perspectivas distintas para pensar a moral na sua obra, As Duas Fontes da Moral e da Religião. Por um lado, aí eu volto a falar, né, a moral fechada, que estaria ligada aos dogmas, aos hábitos, à obediência, à obrigação nas instituições como Estado, Igreja e as escolas. Enquanto a outra seria uma moral mais humana e não social, uma moral aberta, no qual o amor pela humanidade ultrapassaria qualquer obrigação, qualquer oposição. É importante ressaltar que o nosso pensador, ao buscar compreender criticamente os alicerces morais que sustentam a vida humana, suas duas fontes não faz menções diretas ao contexto escolar e ao contexto educacional. Foi o que eu já havia mencionado anteriormente, né? Então, Bergson ele não faz, nessa obra, nenhuma menção à escola, né, e ao contexto escolar, né? Eu estou trazendo ele para dialogar comigo dentro desse contexto, pautando justamente o que ele entende por uma moral fechada, né? Quais são os espaços que Bergson delimita, diríamos assim, no seu texto como um espaço de moral fechada, uma sociedade fechada. E aí, quando ele traz a questão do Estado, das igrejas, da escola, que é regida também por hábitos, por um sistema, né? Por um sistema que rege esse espaço, então a gente também traz a escola nesse ambiente. Por isso, o nosso trabalho procura trazer possíveis aproximação do pensamento bergsoniano em diálogo com as nossas práticas pedagógicas no ensino de filosofia. E é essa distinção entre o fechado e o aberto que iremos nos ater, tendo em vista a escola como uma instituição que é composta por regras, dogmas, deveres, uma instituição social que traz consigo uma ampla ligação com a referência de uma moralidade exposta por Bergson, né, a saber, a moral fechada. Desta maneira, a escola ela pode se encontrar nesta moral, pois os sujeitos nelas inseridas também são movidos pela força do hábito, de modo que de modo a não refletirem sobre suas ações no ambiente escolar. Ao contrário, em nossa prática docente, temos observado uma perda cada vez maior do interesse pelos estudos por parte dos discentes, o que cremos que deve-se, em partes, pelo ambiente escolar a ser compreendido, de um modo geral, como aprisionador e obrigatório.
E no que se refere ao interesse pela filosofia, isso ainda é mais flagrante. Neste sentido, nossa pesquisa se concentrará nos aspectos de uma moral fechada presente na escola, sobretudo a partir do cultivo de hábitos enraizados. Pretendemos mostrar que, para além desse fechamento, a reflexão filosófica é capaz de possibilitar uma abertura no ambiente escolar. Estes dois pontos de oposição, tanto a moral fechada quanto a aberta, serão o liame do nosso trabalho. Para entendermos os aspectos causados por tais perspectivas morais no espaço escolar. Sendo assim, pensando a escola como uma instituição fechada, pautada segundo determinadas regras e padrões de conduta, a nossa hipótese é de que podemos interpretá-la a partir do arcabouço teórico bergsoniano, como passível de transformação. Uma transformação que caminha em direção a uma maior abertura, através do livre pensar, do cultivo da criatividade e da afetividade, já que a moral aberta, como eu falei, ela é a moral do amor à humanidade, né? Então, essa afetividade estaria relacionada a isso. Partindo desta hipótese, pretendemos encontrar no texto de Bergson indicações prepositivas para pensarmos a educação como prática de liberdade e autonomia. Portanto, traçamos como objetivo geral para o nosso trabalho pensar a escola enquanto um ambiente que apresente vias de abertura para a construção do pensamento autônomo e reflexivo, tanto para os alunos quanto para os professores, a fim de criar condições favoráveis para que os sujeitos nelas inseridos possam desenvolver suas aptidões e habilidades, com vistas à moral da liberdade proposta por Henri Bergson. A fim de atingirmos esse objetivo geral, de modo mais específico, pretendemos investigar os conceitos de moral fechada e moral aberta, formulados por Henri Bergson no livro As Duas Fontes da Moral e da Religião. Entender como a obrigação moral da sociedade fechada impacta na vida dos indivíduos no espaço escolar, impossibilitando o livre pensar. Pensar a escola enquanto uma instituição ligada à moral fechada, mas que, através das reflexões filosóficas em sala de aula, pode chegar a vias de abertura para uma moral da liberdade. E, por fim, compreender a importância do ensino de filosofia, compreender a importância do ensino e da reflexão filosófica no processo emancipatório dos sujeitos no ambiente escolar. Nossa metodologia de pesquisa parte de estudos bibliográficos acerca da concepção de moral fechada e moral aberta contidas no livro As Duas Fontes da Moral e da Religião, os quais servirão de fundamentos teóricos para elucidar a noção de escola como uma instituição análoga a uma sociedade fechada, uma vez concebida Bergson, que servirão de fundamentos teóricos para elucidar a noção de escola como uma instituição análoga à de uma sociedade fechada, uma vez concebida esta noção de escola como um espaço que trata os indivíduos como cumpridores de deveres, normas e obrigações, pretendemos traçar um contraponto com a noção de moral aberta, ou em vias de abertura, que pode possibilitar a emancipação dos indivíduos por meio da reflexão e da humanização na forma de adquirir conhecimento, sem perder de vista os seus anseios e aptidões no exercício de um livre pensar. Procederemos à interpretação estrutural do texto. Além do texto básico de Bergson, outras obras do autor. Utilizaremos também uma bibliografia secundária, que dará aporte no enriquecimento do trabalho. A fim de aprofundar a discussão acerca da temática pedagógica, recorreremos aos textos de Paulo Freire, para elucidar esse molde de escola que prioriza a autonomia, a liberdade e a pluralidade dos indivíduos. Toda a bibliografia utilizada deverá dialogar com o filósofo principal deste trabalho, a fim de não fugir da ideia central,
que é pensar a escola como um ambiente de criação e não de repetição, enfim, de liberdade. A fim de esclarecermos um pouco a estrutura pensada, aí aqui eu trago um pouco de como ficará as sessões, mas de forma muito ainda, mais uma vez, volto a frisar, embrionária, por estar no início, isso tudo pode mudar e pode ser alterado. Eu trago como ficará os momentos, né, sessões, os capítulos dessa dissertação. Então, eu trago como primeiro, Bergson, uma abordagem ética e pedagógica dos seus conceitos. Então, nessa primeira sessão, eu vou trazer os conceitos principais bergsonianos, e tentando fazer esse link, né, trazendo um pouco para uma questão pedagógica, como a gente pode entender esses conceitos de uma maneira pedagógica, né? Então, eu vou situar, né, temos essa pretensão de situar o leitor dentro dessa possibilidade de juntar os conceitos com uma noção pedagógica de Bergson, ou seja, trazer um Bergson pedagogo, né, ou um Bergson com ideias relacionadas à educação, não pedagogo, mas com ideias relacionadas à educação. E aí, no segundo capítulo, na segunda sessão, no segundo momento, tenho por título Teoria Educacional, notas sobre uma perspectiva de ensino e aprendizagem dinâmica, intuitiva e transformadora. Nesse momento aqui, eu trago Bergson mais uma vez, mas eu trago alguns pensadores, né, e aí, sobretudo, eu trago a questão do próprio Paulo Freire, né, como eu já havia falado, tenho pretensões de trazer Bell Hooks, fazendo também uma discussão sobre as ideias relacionadas à educação, e essa educação também antirracista, e vários elementos do seu pensamento, e trago também alguns comentadores, né, de Bergson, que vai dialogar um pouco com essa questão educacional, né? Então, esse segundo momento seria para justamente aproximar, né, Bergson dessa visão mais desses teóricos, né, desses pensadores da área da educação. A terceira sessão desenvolvendo a moral aberta e a ética pedagógica de Bergson na sala de aula, uma abordagem transformadora para a formação de valores. Nesse momento, eu trago a questão desses dois pensamentos, né, já sistematizado o pensamento bergsoniano, mas aí eu trago ele em prática, né, que aí é onde entra a ideia do desenvolvimento do produto do meu trabalho, né? E aí, já pegando um gancho do que seria esse produto, que é algo que ainda assim tem partido de alguns posicionamentos que eu estou ainda amarrando, né, estou ainda me vendo nesse processo do produto, né, mas o nosso produto ele segue na direção de uma proposta, né, de criação pelos discentes, inicialmente, de contos temáticos, e esses contos temáticos, eles vão se dar a partir de uma série de oficinas, né, oficinas que estão relacionadas à ética bergsoniana, né, então a moral fechada e a moral aberta. E aí, com isso, objetivamos produzir, tanto no educador quanto no educando, uma cosmovisão que não se limite aos quatro paredes da escola, ou que seja apenas a reprodução de pensamento filosófico. Ou seja, almejamos que, a partir dessa produção criativa, todos os envolvidos possam pensar a sua própria existência enquanto seres pensantes, livres, com vontades e anseios e desejos. Através de oficinas temáticas, que é a proposta, que visem a expressão de vivência dos alunos, né? E aí a gente vai trazer rodas de conversa sobre suas experiências em sala de aula e com a comunidade escolar. Estaremos em condição de iniciar uma produção de contos, né? Depois dessa série de oficinas, que se dará em torno de uma semana desenvolvendo essas oficinas, ou também por só termos uma aula de filosofia, né? Desenvolver por aula, isso pode levar um mês ou até mais, para que possamos desenvolver essas oficinas e, ao término dessas oficinas, né, fazer esse momento de apresentação, né? O término seria a produção de contos, e a produção desses contos seriam mostrados, né, ou seriam apresentados para a comunidade escolar. Pensamos que a construção desse material ela será profícua para o amadurecimento e a emancipação dos educandos,
pois eles terão a oportunidade de expressar o que vem sendo reprimido ao longo da vida escolar, por um sistema fechado e disciplinador que produz os mesmos mecanismos das sociedades fechadas. Por fim, encerro a minha apresentação. Creio que ainda ficou um tempo e a gente pode estar conversando mais aqui ao longo das perguntas e tudo mais. Muito obrigada. Obrigado. Vamos inverter, Carolina. Vamos agora vamos inverter. Tá certo, tá ótimo. Iranildes, muito obrigado por sua apresentação, né? Muito interessante também, que traz aí muitas coisas para a gente pensar. Vamos passar primeiro perto da professora Carolina, se ela quer tecer algumas considerações, fazer alguns comentários, depois também franquear a palavra para outras pessoas que estão aqui na sala, porque a sua temática aí dá pano para as mangas. Dá muito pano para manga. Iranildes, eu queria te parabenizar. Seu trabalho está muito bonito. Eu realmente estou muito curiosa, né, pelo produto, pelo desenvolvimento do trabalho, por verificar como é que isso vai se dar no chão da escola, né, na sala de aula. Eu queria, na verdade, assim, só colocar uma reflexão. Eu lembrei, à medida que você ia apresentando, de um texto do Bergson, um texto curtinho, chamado A Polidez, em que ele vai falar que a verdadeira polidez, a polidez do espírito, se dá por meio do estudo, da leitura dos filósofos antigos, né, por meio deles aí que se vai desenvolver nos sujeitos, né, o gosto pela ciência, pela especulação filosófica, né, ele vai dizer ainda que é por meio do estudo desses filósofos que a discussão vai perder a amargura e a violência. Eu acho isso muito bonito, né, ou seja, a filosofia como sendo aí a disciplina, a área do conhecimento, responsável pela formação dos sujeitos, né, desse sujeito que se pretende tolerante, cortês, né, interessado na opinião do outro, enfim. Queria te perguntar se não seria interessante, talvez, dialogar com o próprio Bergson, né, ao invés de talvez lançar mão de outros autores, será que ele mesmo não está te dando alguma cena para o desenvolvimento desse tema? Não que o Paulo Freire não seja interessantíssimo e tal, mas eu acho que essa obra já sinaliza para um lugar, um entendimento do papel formativo da filosofia que o Bergson apresenta, muito significativo e interessante. É uma provocação mesmo, algo para pensar que talvez você não precise nem responder agora, mas refletir sobre. Mas demais é parabenizar e te dizer que eu estou muito curiosa, viu, pela execução aí do seu trabalho, pelo produto final. Parabéns, minha querida. Obrigada, professora Ana Carolina. Queria também registrar que é um prazer estar dividindo esse momento contigo, né, nossa professora daqui da UFRB, e é uma alegria muito grande estar nesse espaço contigo. Sim, eu acredito, esse é o meu propósito, né, inicial, é não abrir mão de Bergson. Eu já venho, não posso dizer que eu sou uma especialista nele, mas eu sou uma curiosa em Bergson. Eu já venho conversando com ele já há um tempinho, assim, e eu acho que é super interessante esse texto, A Polidez, né, em conversa com a minha orientadora, a gente já tinha justamente pensado em trabalhar ele é um texto muito bonito, né, por sinal, e assim, quando eu trouxe até essa questão de Bergson não ter escritos, não ter livros, né, mas ele tem algumas conferências, alguns pequenos textos, né, que falem sobre, muitos não estão traduzidos, né, e aí a gente entra com essa parte de fazer a tradução, né, em alguns textos dessa natureza, mas a minha ideia central justamente é trabalhar, né, é trazer Bergson como essa figura central, né, nesses estudos, e pensar em Bergson como sendo esse filósofo que, para além do que a gente entende de toda a sua filosofia, ele foi um exímio professor, né, em alguns relatos e alguns textos secundários de alguns comentadores deles, ainda fala que Bergson ele era um professor, né, que as suas turmas eram lotadas, né, ele lecionou no Colégio de France, ele foi também um grande conselheiro, né, nesse colégio, e
foi assim, era muito aclamado, né? Era um professor muito aclamado. Então, eu creio que o referencial de vida dele também nos inspira, né, enquanto professor, a sermos também esse professor ao qual, ou essa escola a qual estou propondo no meu trabalho. Obrigada, Nildes, maravilha.